Olá pessoal, vocês conhecem a odontologia digital? Tem dúvidas de como começar a odontologia digital no seu consultório? Quanto custa para começar a odontologia digital? Vem para esse Mandcast que eu te explico. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Mandcast. Esse é o 5º capítulo do nosso Mandcast e hoje eu tenho aqui o prazer de receber os professores da Faculdade São Leopoldo Mandic, professor Guilherme Gama. Professor Guilherme Gama é mestre e doutor em prótese dentária pela Unicamp, professor aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, na pós-graduação. E o professor Wagner Ortega, professor Wagner Ortega, mestre em reabilitação oral pela USP de Bauru e doutor em implantodontia pela Faculdade São Leopoldo Mandic. E também professor da Faculdade São Leopoldo Mandic na graduação e na pós-graduação. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Prazer é nosso. Vai ser muito bacana nesse nossa quinta conversa agora aqui no Mandcast. Aliás, queria deixar aqui muito obrigado a todo mundo que está acompanhando o Mandcast. Queria agradecer aos mais de 1.500 já pessoas que vêm acompanhando o canal do YouTube da Mandcast. E já deixar um recado aqui que o meu filho de 10 anos e o meu filho de 6 anos, o João Pedro e o Henrique, que nasceram com o YouTube, né? Eles são youtubers por nascença, me falaram, pai, você tem que convidar o pessoal para se inscrever no canal e dar um like. Então, pessoal, se inscrevam no canal da São Leopoldo Mandic e dê um like aí no Mandcast aqui, ainda mais aqui com 2 grandes professores que nós vamos falar hoje sobre odontologia digital. Odontologia digital não é mais o futuro, né? Já é o presente, aparentemente, professor Wagner. Desde que começou esse processo, né, da odontologia digital, acho que lá em 1971, eu até costumo brincar que enquanto a gente estava andando aqui de variante, de Belina, tinha um suíço lá na Suíça desenhando uma forma de se fazer odontologia, de se fazer restaurações usando computadores, né? Então, desde aquela época até agora, eu acho que a gente chegou num ponto bom. Eu acho que a gente pode dizer que a odontologia digital não é mais o futuro, é o presente mesmo. A gente está com um nível de qualidade dos processos muito bom e não dá mais para esperar, é o momento. Você concorda com isso? Concordo. Acho que o digital está na nossa vida em todos os aspectos, né? E a odontologia não conseguia ficar de fora disso, não poderia. E a gente está cada vez mais conseguindo trabalhar com qualidade, que era um grande problema quando começou a surgir para a gente. A odontologia digital era você ter o mesmo resultado com que a gente tinha com a odontologia convencional. E hoje a gente está num nível em que os resultados são bem semelhantes e há quem defenda a ideia de que até melhor com a odontologia digital. O que é a odontologia digital? Assim, como que a gente pode o que o consultório, ele é um consultório digital? Quais são os procedimentos digitais? Como é que está funcionando isso? Explica um pouquinho. O dentista ele atua de várias formas com o paciente, né? Ele atende clinicamente, ele faz processo de moldagem, tem processo de restauração, confecção de restaurações, ele tem praticamente uma empresa para a parte administrativa. Então fazer isso de forma digital é você substituir etapas que normalmente ele faz de forma analógica, por exemplo, vou preencher uma ficha do paciente, fazer um exame que você faria no papel. Hoje a gente pode fazer no computador, preenche uma ficha, tira a fotografia do paciente, pode filmar o paciente falando. Então, à medida que a gente vai substituindo essas etapas, a gente pode dizer que a gente está atuando de forma digital. Então, hoje, em vez de você fazer uma moldagem do paciente, que a gente usa aquelas silicones e massas e tudo mais, a gente pode escanear a boca do paciente e obter aquele formato, aquela anatomia da arcada do paciente no computador. Isso é atuar de forma digital, né? Então, em vez de você fazer uma restauração manualmente, você pode desenhar essa restauração no computador. Você está atuando de forma digital. E aí um laboratório vai imprimir, vai fresar. Vai imprimir, fresar e assim por diante. Então, a mesma coisa do planejamento, que antes a gente, de forma analógica, tirava uma radiografia, uma tomografia, e o centro de radiologia imprimia para a gente um papel, né, um filme impresso da radiografia, a gente media com uma régua, posicionando sobre a imagem, assim. Hoje eu posso pedir essa imagem tomográfica digitalmente, de forma virtual, ela vai no seu computador, e lá no computador você faz as medidas, os ângulos, visualiza de forma diferente. Então, praticamente quase todas as etapas de
planejamento e execução de tratamento em odontologia, a gente já está conseguindo converter para digital. Mas os planejamentos, eles ficam, assim, eles são fidedignos? Como é que está hoje essa... Sim, a gente tem a possibilidade de conseguir juntar todas essas informações, as informações de um escaneamento intraoral, com uma informação de uma tomografia, com informação de fotografia, e juntar tudo isso dentro de um software, e a gente consegue trabalhar de uma forma até, vamos dizer, mais fácil mais precisa, e mais precisa. A gente consegue sobrepor, né? Exatamente. Essa sobreposição virtual é que é a grande diferença, né? Que na odontologia, vamos dizer, convencional, isso era uma coisa impossível de se fazer, né? Eu juntar um modelo de gesso do meu paciente com a minha tomografia impressa. Eu não tinha como fazer isso, né? E a odontologia digital permite que a gente faça isso. Fora a comunicação com o seu técnico, a comunicação com o centro de imagem, a comunicação até às vezes com outro colega profissional, é muito mais fácil com a odontologia digital. E a precisão disso tudo tá muito boa hoje. Eu acho que tem muitos estudos ainda para comprovar isso aí. Mas aparentemente, mesmo não sendo tão preciso quanto se deseja, acaba sendo mais preciso do que o analógico, né? Então, hoje, no computador, a gente consegue mensurar, por exemplo, sobrepor uma tomografia com uma imagem escaneada. Não é um casamento perfeito, não é um encontro ideal. Mas esse casamento, só o fato de ele estar sendo realizado de forma virtual, aparentemente já é melhor do que a união de um modelo de gesso com um filme. Então, a gente estava muito limitado no ambiente convencional e analógico. Agora, no digital, isso gera inúmeras possibilidades, né? Essa sobreposição da face com a tomografia, com os modelos escaneados, é de potencial incrível. E se a gente for pensar na finalização, vamos dizer, então, na prótese em porcelana confeccionada, aí a precisão já é bem semelhante com vamos dizer, a que é feita, a convencional, né? A manual, né? Que na verdade o Wagner usou a palavra que eu ia usar, que é o artesanal. A prótese, vamos dizer, a reabilitação protética é uma coisa artesanal. O técnico vai encerar, depois ele vai incluir esse enceramento dele, ele vai levar no forno para derreter a cera. A odontologia digital acaba com isso, né? Então eu consigo de uma forma muito mais fácil ser mais reprodutivo, né? Minhas próteses vão ser muito parecidas em quase todos os casos, que é uma coisa que o técnico tinha que ter uma experiência muito grande para conseguir isso da forma convencional. Tem uns trabalhos que eles mostram que a qualidade, por exemplo, da adaptação marginal de uma restauração feita por processos digitais em uma convencional, elas são semelhantes. Às vezes até o digital pode até perder para o manual. Só que a questão será que o artesão aqui, o técnico em prótese, ele consegue reproduzir isso todas as vezes? Dia 20 de dezembro, 23 de dezembro, ele consegue fazer uma coroa cerâmica com a mesma precisão que ele consegue fazer numa segunda-feira descansado, né? Isso também depende do profissional. Dependendo do profissional. Se o cara não foi muito bom... Exatamente. Então, na média, a gente tem uma qualidade superior ao artesanal, porque a gente consegue fazer em escala, né? Então, a gente aumenta a qualidade em escala. Esse é que eu acho que é o grande diferencial do digital. Tá. Mas aí nós estamos falando de vários equipamentos, né? Que vocês já mencionaram aí, por exemplo, o scanner, uma fresadora, uma impressora 3D. E o software, cara. Os softwares. Então parece ser um investimento caro. Para um dentista único ali no consultório dele, ele precisa de tudo isso para começar no digital? Como é que ele vai investir e começar nessa era digital? Na verdade, para começar no digital, ele não precisa de investimento nenhum, né? Hoje a gente tem formas de você fotografar o seu paciente, já é uma forma de você entrar no digital. Você pode pegar o seu celular, o smartphone, você consegue tirar fotos, e isso já é um começo, né? Você pode alugar aparelhos, então, por exemplo, o scanner, que é um equipamento relativamente caro. Você pode, hoje tem centro de radiologia que pode disponibilizar isso para você, tem laboratórios de prótese que pode disponibilizar o scanner para você, e aí você consegue obter a imagem tridimensional para poder processar isso no computador. A parte dos softwares, a maioria dos softwares são pagos, mas já existem softwares gratuitos que quem quiser começar esse processo, ele pode muito bem baixar no computador dele e trabalhar e começar a fazer alguns desenhos, enceramento diagnóstico, algumas guias, alguma coisa assim, ele consegue ir brincando ali e trabalhando no software. Via de regra,
os trabalhos realmente realizados em CAD eles são com softwares pagos, mas não necessariamente o dentista precisa fazer. Né? Ele pode escanear e exportar essa imagem para um laboratório que adquiriu o processo. Né? É a mesma coisa as fresadoras, impressoras. Você não necessariamente precisa ter. Para você entrar no processo, basta você alugar um scanner, que eu acho que é a porta de entrada para isso, um smartphone, uma máquina fotográfica. Você consegue já aliar fotografia, a imagem da face, consegue aliar a boca escaneada, e solicitando, por exemplo, uma tomografia no formato DICOM, ele consegue ter os 3 pontos que a gente comentou, né? Que é a fotografia com o escaneamento e a tomografia. Ele consegue unir isso aí sem ter investido nada. Né? Para complementar um pouco o que o Wagner falou, a gente tem, no primeiro momento, esse medo do custo do scanner, que talvez seria o primeiro passo do dentista, mas às vezes você não precisa ainda investir para você já começar a trabalhar com a odontologia digital. Dentro do consultório você pode fazer tudo da forma que você fazia convencionalmente, até a moldagem, e o seu técnico, isso eu acho que já acontece na maioria dos laboratórios do Brasil, eles escaneiam o seu modelo convencional e ele faz toda a parte de odontologia digital. Quer dizer, você não está trabalhando dentro do consultório, mas na sua linha de produção aí... Muitos dentistas já estão trabalhando com fluxo digital, sem saber às vezes, porque o técnico, a maioria deles já está trabalhando. E isso é uma vantagem digital, você não precisa fazer tudo no digital, você pode ter algumas coisas. Então é uma coisa que a gente sempre conversou bastante, né? O Wagner achava que você tinha que ter tudo no começo, né? A scanner, a fresadora. Eu falava, Wagner, a gente tem que entender a realidade de cada um, porque tem gente que não vai ter tempo para ir fresar o dente, para ir pintar desenhar o dente, no computador, para aprender. Então às vezes ele só precisa escanear, manda para o técnico dele, o técnico dele faz tudo. Mas existe hoje algum estudo, vocês têm feito estudos assim, se existe diferença entre eu escanear e mandar para o laboratório e o técnico do laboratório fazer um escaneamento dessa moldagem que eu fiz e mandei para ele? Existe distorção? O que é melhor fazer? Na verdade, assim, em termos de escaneamento, aquele scanner que o técnico tem no laboratório, ele acaba sendo um pouco mais preciso. Modelo? No modelo. Principalmente no que se diz respeito à distância entre os molares e tal. Então, o scanner de modelo tem uma precisão maior interarco, né? Dentro do escaneamento do arco. Só que ele está escaneando um modelo. E o scanner intraoral está escaneando direto no dente, direto na estrutura que você desgastou, preparou e tal. Então, acaba que o scanner intraoral tem vantagens pelo fato de você estar pulando a etapa da moldagem, que pode ter distorções do material, do gesso, né? E, em compensação, ele tem algumas desvantagens, porque como você tem que entrar dentro da boca e fazer vários movimentos, né, durante o escaneamento, isso pode gerar distorções. Então, essas distorções do escaneamento intraoral acabam sendo uma desvantagem, mas é que eu acho que rapidamente elas vão ser resolvidas. Então, hoje, eu diria que é melhor você escanear intraoral. Só que tem algumas situações ainda... os trabalhos dizem que tem algumas situações que ainda ela é limitada, que aí compensa você moldar e mandar para o laboratório. Alguns fabricantes de implante, de scanners, até orientavam você não fazer o escaneamento do arco inteiro, porque isso poderia trazer uma distorção para a sua imagem. Os primeiros scanners. Então você escanear só o M-arco. O M-arco, a região que você estava trabalhando. Com a evolução, né, agora a gente já tem uma fidelidade maior. E a gente está no limite. Você fazendo para cada vez mais a gente eliminar o escaneamento de modelos e tentar alcançar a solução completa dos problemas que a gente tem que resolver com o escaneamento intraoral. Então essa que é Os scanners de modelo agora eles também conseguem, que a gente chama de bancada, né? Eles conseguem, você não precisa nem vazar o gesso. Eles escaneiam a sua moldagem e fazem um modelo virtual em função da sua moldagem. Então você já elimina o passo do gesso, né? Que seria uma chance de distorção ainda. Mas aí você tem que ter continua tendo que ter uma boa moldagem. E o material de moldagem continua o mesmo nesse caso, alginato, ou é melhor fazer uma silicona? Não, a gente vai trabalhar com uma silicona de adição, seria o material ideal aí para essa precisão aí. A gente descobre, na verdade, que trabalhando com o digital, que as nossas moldagens de alginato têm muitos problemas. Né? Porque quando você escaneia, você visualiza os detalhes e aí você vê que o alginato reproduz com erro, ou então nós somos muito displicentes para fazer moldagem com alginato e acaba não utilizando da maneira adequada, e a hora que você vai ver, você fala, nossa, essa moldagem está muito ruim para os padrões que o digital exige. Né? Então acaba que
sendo que o silicone acaba sendo o único material interessante se você pretende fazer um trabalho que na sequência vai ser digital. Mas mesmo a gente pensando numa coroa única, por exemplo, até agora a gente está falando mais ou menos de prótese, né? Fiz um desgaste ali, um preparo para uma coroa única, eu consigo pegar o término bem com o escaneamento, fazer uma boa imagem ali para ter uma fresagem, um material bom ali. A técnica de afastamento, ela continua a mesma, vamos dizer assim, eu usando o scanner ou na moldagem convencional. Baixando a gengiva. Então eu vou ter que afastar a gengiva com o fio retrator para que eu consiga expor o dente. Porque realmente o scanner ainda sofre um pouquinho nessa união do dente com a gengiva ali. Então eu preciso expor o meu término para conseguir esse escaneamento. Então aqueles preparos que às vezes estão um pouco mais profundos, você acaba tendo uma certa dificuldade. E uma vantagem do scanner é que você, no momento que você está escaneando, você visualiza o que você está moldando, né? Moldando com luz, vamos dizer assim. Escanear é como moldar com luz. O scanner vai lá e emite as ondas e vai passando, e você visualiza no computador o que você está obtendo. Se você não conseguiu moldar, ele te mostra, não estou conseguindo. Né? Na moldagem não é nem sempre assim. Com a moldagem com silicone, a gente coloca aquela massa, a massa tem que ficar o silicone, tem que ficar um tempo lá na boca até tomar a presa. Quando você remove, a gente visualiza de maneira muito limitada ali. Fala, será que ficou bom? Será que não ficou bom? Vamos vazar um gesso para a gente ver se a moldagem ficou boa. Aí tem que esperar o tempo de presa do gesso para você saber se aquilo que você fez lá atrás deu certo. Com escaneamento não, você escaneia e você está observando lá e visualizando. Deu certo, vamos para a próxima. Não deu certo, volta, afasta melhor, seca. O preparo está ruim, repara ele, conserta o preparo, volta de novo e escaneia de novo. Então, eu lembro quando a gente estava na faculdade, fazendo mestrado, graduação, moldar vários dentes que precisavam de prótese, 10 dentes ao mesmo tempo, era uma tensão, porque fala, vai dar certo os 10 dentes? Será que vai? Com escaneamento vai. Com escaneamento você consegue com tranquilidade, né? Então não tem essa... E voltando nessa sua pergunta de um dente unitário, eu consigo escanear a boca inteira do paciente, recortar aquele dente ali e depois fazer um escaneamento só daquele dente. Então eu não preciso me preocupar mais com o resto, que o resto já está escaneado, a gente junta essas imagens. Então é mais fácil realmente, como o Wagner falou, eu escanear um preparo do que eu moldar um preparo. Lógico, tudo tem sua linha de aprendizado aí. E é difícil escanear? O cara que está começando agora. A gente aqui no começo, aqui na faculdade, quando a gente começou a trabalhar com digital, a gente utilizava um scanner que precisava de pó. Precisava jogar um pó na superfície do dente para ele conseguir escanear. Então eu precisava de um ambiente seco, afastado, com o pó em cima dos dentes, da gengiva. Não podia ser muito pó, não podia ser pouco pó. E aí você ia escaneando, e à medida que você errava, você ia voltar para trás, a saliva vinha, molhava o pó. Ali naquela etapa a gente apanhou bastante até pegar um entendimento do processo e tal. Hoje os scanners não precisam do pó, eles são rápidos, você consegue fazer um escaneamento em 1 minuto e meio. A gente tem feito aqui na graduação com os alunos, eles fazem escaneamentos em 1 minuto de uma arcada. Então isso do ponto de vista de praticidade, de aprendizado, é rapidinho. Aqui na faculdade, você está liderando a disciplina de odontologia digital há 4 anos já, né? Desde 2016, a primeira turma, é a quarta turma. Agora. Legal, e os meninos que nasceram em outra geração, são um pouquinho mais jovens do que a gente, devem fazer isso. É mais fácil ainda. É deles, né? Né? Isso é a odontologia deles. A gente é que está para trás. Se eles demonstrarem o interesse que eles devem demonstrar pela profissão que eles estão entrando agora, com certeza eles vão deslanchar, porque é impressionante como eles têm facilidade. Eles entendem, eles sabem os atalhos, eles sabem os caminhos. É só uma questão de incorporar o conhecimento de odontologia que eles têm e que eles estão adquirindo e partir para cima. Sem contar que é um ótimo nicho de mercado para eles mesmos, né? O que fazer agora que você está se formando, né? Um país em crise e tudo mais. O que o dentista faria? Eu acho que o mundo digital aí é uma ótima opção. Mas por quê? O que ele pode fazer? Com o escaneamento, ele pode fazer praticamente tudo, né? Avaliação, planejamento, guia para cirurgias, né? Guia para remoção de bloco cirúrgico. A gente está com o pessoal da nossa equipe aí fazendo guia para remoção de enxerto cognitivo.
juntando com a tomografia e vendo onde que está passando a artéria palatina para fugir da artéria palatina. É infinito, vamos dizer. Acho que a gente não sabe ainda tudo que a odontologia digital vai ser capaz. E tem um ambiente ali que é meio que o cérebro e o coração desse processo todo, que é o software. Então, uma coisa é você escanear e capturar a imagem, ou tirar uma tomografia. Isso tudo vai cair no ambiente virtual. O que vai sair dali depende de alguém que saiba manipular o computador e saiba fazer o guia, que ele comentou, o guia cirúrgico periodontal, o guia de preparo. Agora estão desenvolvendo guias de preparo. Então, as restaurações. Então, o domínio da odontologia digital está no domínio do software, né? E esses meninos que estão na graduação, eles estão com as portas abertas para saber trabalhar com esse tipo de cenário, né? Eles sabem mexer com o software, sabem mexer com o computador, entende essa linguagem, entende o 3D, entende tudo isso, né? Então, para eles E são dentistas, conseguem e sabe fazer um planejamento. Então, você está dizendo que pode existir uma nova profissão para o dentista, um novo nicho para quem quiser, que é ser um planejador, alguma coisa? Com certeza. Eu acho que esse na verdade, é um grande caminho. Então, o dentista hoje ele tem que abrir a cabeça e entender que o nicho de mercado dele não é só necessariamente eu vou me formar dentista para ter uma salinha no consultório, para atender meus pacientes, assim, não. O meu mundo está aberto para eles. Eles podem muito bem, de repente, trabalhar como planejador digital. Mande para mim os arquivos que eu aqui vou desenhar uma boca, vou desenhar um dente, vou fazer um planejamento ortodôntico, ortognático, qualquer coisa dessa esfera. E ele pode trabalhar em empresas para desenvolver produtos, ele pode trabalhar na universidade para desenvolver produtos. Então, é como a gente observa na indústria, né? Você vê na indústria, tudo hoje envolve software, essa caneca foi projetada no software, né? Tudo foi projetado em computador. E o mercado é muito amplo nesse sentido, né? Isso é uma coisa que o digital vai facilitar, essa globalização. Então vamos dizer que eu tenho um chinês que é o melhor planejador do mundo. E eu posso mandar então minhas informações digitais para ele, ele vai planejar e devolver isso digital para mim, e aí que vai entrar, eu vou fazer uma impressão disso, eu vou fazer uma fresagem disso. Mas na hora que esse planejador devolveu para você, a habilidade do dentista ainda precisa também? Ou a habilidade do dentista tá nivelando todo mundo ali na hora que você... eu acho que eu vou copiar o que o Jolie falou no Mandicast 2. O Jolie ele comentou que a tendência a necessidade da habilidade vai diminuindo, porque se você, tudo bem, para fazer um preparo talvez seja necessário, mas hoje, por exemplo, para fazer uma colagem de brackets ortodônticos, se ela for orientada por um processo digital, a colagem já não é um processo tão de habilidade manual. Você vai lá e consegue resolver com facilidade. Nas cirurgias também, cirurgia guiada, eu não preciso necessariamente ser um cirurgião habilidoso para conseguir fazer cirurgia, né? Então eu acho que a tendência é nivelar. Os grandes artesãos da boca, eles vão perder o valor, mas aí valoriza o planejamento, o conhecimento, entendeu? A eleição de que caminho seguir, quando fazer, o que fazer. Então hoje a gente vê no Instagram, por exemplo, as pessoas postando inúmeras fotos de casos de facetas, de laminados, que ficam bonitos ali naquela imagem, naquela fotografia, você acha lindo, maravilhoso. E a gente está vendo que várias pessoas conseguem. Antigamente não. Antigamente você falava, nossa, tem um protético lá em Minas Gerais, que ele chama Rolf. Esse cara sabe fazer o tipo de prótese do tipo A. Tem outro protético em São Paulo, Paulo Cano, técnico, dentista, esse cara sabe fazer o dente mais lindo do mundo. Hoje já não, hoje a gente já olha e vê que várias pessoas estão conseguindo. A questão é, como que isso se encaixa? Como que é a oclusão? Como que está esse dente? Com o canal tratado? Não adianta você fazer se você não tiver planejado e conhecer seu paciente. O emprego do conhecimento, isso ainda vai ser necessário, sempre. Né? Talvez até mais. Talvez é o que vocês falaram, a habilidade, a parte artística, talvez tenha esse nivelamento. Mas a parte científica, o conhecimento, isso não vai... Se o cara não conhecer de oclusão, exatamente. Não souber... A gente já tem visto que tem aumentado a procura por cursos de oclusão em função dessa necessidade. O pessoal tem feito muitas coisas bonitas,
mas não necessariamente duráveis, né? E aí, como é que estão essas restaurações? Estão durando? E se estão procurando oclusão é porque alguma coisa está acontecendo. Mas mesmo numa cirurgia guiada, vamos dizer, né, que é o que o Wagner falou, não precisa ser o aço do cirurgião, mas ele tem que entender de periodontia, ele tem que entender dos tecidos para ele saber se ele está fazendo certo, se aquilo ali vai funcionar. Então o conhecimento sempre vai ter que ser esse, por enquanto, pelo que a gente conhece, acho que o conhecimento ainda vai dominar, né? Vai ser necessário. Isso reforça essa história que a gente estava comentando do cirurgião dentista como planejador digital. Porque o cirurgião dentista ele consegue unir a imagem da boca escaneada, consegue unir a tomografia, porque ele entende de radiologia. Então ele entende os pontos de vista cirúrgicos, periodontais, oclusais. Ele consegue jogar todo esse conhecimento dentro da tomografia, da boca escaneada, da face escaneada, que a gente acabou não comentando, mas que é uma realidade. Então hoje tem os scanners de face, então a gente vai poder colocar a face tridimensional no computador com a imagem óssea e a boca escaneada. Isso vira a gente chama de paciente virtual, né? Vira um combo de possibilidades muito rico e o dentista é o cara que está mais capacitado para atuar nisso. E dessa forma fica fácil até de eu conversar com você, com outro colega sobre o meu planejamento, né? Então eu consigo criar um fórum de planejamento, por exemplo, para ver se a gente está indo para o caminho certo, né? Entendi. Mas voltando ali para o que a gente estava falando, acho que até agora a gente falou um pouco mais de prótese, vamos falar um pouquinho do que vocês já comentaram um pouquinho, que seriam os guias cirúrgicos, na implantodontia, né, enfim. O guia cirúrgico, cara, só pra gente também não falar, então não existe mais dentista, né? Que a gente está chegando aqui numa conclusão de que sim, o dentista ainda é necessário, o conhecimento é necessário, até porque ele tá atuando em cima de uma pessoa. Sim. Eu sou diferente de você, tenho uma especificidade diferente do outro, você vai fazer uma cirurgia agora de implantodontia, aquele paciente tem uma condição sistêmica X, que é diferente do outro que é Y, então o dentista precisa saber de tudo isso também, né? Sim. Não é só puramente ir lá e furar dentro de um guia cirúrgico. E o dentista tem que entender e identificar se aquele planejamento que foi feito para a confecção do guia está correto. Né? Então isso é uma outra facilidade, né? O meu centro radiológico planeja lá o meu guia, mas eu vou conferir para ver se é aquilo ou não. Põe esse implante mais profundo, põe esse implante mais para distal, mais para cá, por uma série de razão, mais palatino, mais vestibular. Então eu ainda tenho que empregar meu conhecimento. Não é eu simplesmente dar para qualquer pessoa que não tenha o conhecimento da implantodontia, no caso, para fazer, porque não necessariamente vai ficar dentro dos padrões ideais. Aí. E eu acho que aquilo que o Marcelo comentou é importante porque, na verdade, a valorização do conhecimento da área médica, vamos dizer assim, da parte da saúde geral do paciente, acaba, como a gente comentou, a habilidade está diminuindo de importância e esse tipo de conhecimento está aumentando de importância. Porque hoje, cada vez mais, a gente atende pacientes com mais idade, com mais problemas de saúde, tem pressão alta, tem colesterol alto, tem diabetes, né? E tem pacientes de 80 anos procurando fazer implantes, que antigamente a gente não podia nem imaginar. Para esse paciente de 80 anos, qual que é o melhor caminho? Né? Fazer uma cirurgia guiada, menos invasiva, conservadora, bem orientado, medicado, com uso de anestésicos em menor escala. Então, a qualidade do serviço é o que está dominando, né? Não é mais só fazer um dente. Vou fazer um dente. Não, é fazer bem feito, no menor tempo possível, com o menor sofrimento e com qualidade. E eu acho que o digital vem ao encontro disso. E continuando nisso, como é que estão os guias cirúrgicos hoje, nessa parte de digital? Né? Para fazer um guia cirúrgico nos moldes do que você me explicou, eles estão sendo bem fidedignos? Como que é o começo, meio e o fim do digital para implantodontia? O começo é a obtenção da imagem, do escaneamento intraoral, com a imagem de uma tomografia, para você daí fazer o desenho do guia. Né? Isso aí parece que já até um bom tempo já está bem estabelecido. O que começou a chegar agora há pouco tempo com mais força é a impressão desse guia. Né? E aí que a gente está começando a ter um monte de informação de marcas de impressora, de qualidade de impressora, o que a gente precisava de impressora. A gente percebe, conversando com alguns fabricantes, que eles nunca imaginavam que a odontologia seria um mercado, um usuário da impressora dele. O Wagner tem uma história, que chegou uma vez para conversar.
com um fabricante, o fabricante falou, mas você vai usar isso em odontologia para quê? É muito interessante isso. Parece que o mercado da impressão 3D não imaginava que a odontologia podia ser tão rico e usufruir tanto do que eles fazem. Né? Talvez tenha algumas empresas que chegam a 60%, 70% do que eles produzem para dentistas. Ah, é? Então você imagina o tanto que isso toma conta e ocupa espaço dentro do mercado da impressão 3D. Né? Mas pensando na qualidade hoje do planejamento, ele está bom. Então, aí que tenta. Quem bolou a impressão 3D, ele inicialmente é para fazer utensílios, assim, fazer brinquedos, né? Peças tridimensionais, né? E aí essas peças tridimensionais, elas foram ganhando importância no mercado, a odontologia absorveu muito disso, né? E só que a odontologia, a gente requer trabalhos tridimensionais com precisão. Uhum. Aí, quem que caminhou para o nosso lado? As empresas que fabricavam impressão 3D para produção de joias, de joalheria. Muitos do que hoje é comprado em joalheria é impresso 3D e depois fundido em ouro, e os anéis incrustados com diamante e tudo mais. Uhum. E aí, agora as impressoras 3D, as empresas estão, muitas delas vêm da China e tudo mais, que jogam para o mundo todo absorver para ver o que o mercado vai gerar, né? E está vendo que a odontologia tá absorvendo muito desse mercado, eles estão direcionando já impressoras mais precisas, impressoras que fazem quantidade, né? Maior quantidade, com maior precisão. Então eu acho que ainda não está num ponto ótimo ainda, dessa produção de peças impressas. Ainda é possível fazer com qualidade, com precisão? É possível. Todo mundo faz? Nem todo mundo faz. Todas as impressoras fazem? Nem todas as impressoras fazem. Os materiais que são utilizados para impressão ainda requerem uma padronização, um controle de qualidade, para a gente poder falar, é só imprimir 3D lá que deu certo. Não é bem assim ainda. Para o guia cirúrgico. Para o guia cirúrgico, para placas de mordida, para totais. A impressora 3D tem múltiplas funcionalidades. Né? Trazendo para a nossa realidade, o que o Wagner está falando é o seguinte, você não é só comprar uma impressora como você compra para imprimir o papel e botar tinta lá e ela... Você compra a impressora e você tem que comprar uma resina específica. Né? A resina para fazer o provisório é uma, para fazer o guia cirúrgico é outra. Quando você substitui essa resina para fazer um ou outro, a impressora já sente isso. E aí você tem que calibrar essa impressora novamente, você tem que deixar ela regularizada para ela conseguir fazer a impressão, então, direita. Então isso aí a gente ainda está, né, pelo que a gente está conversando com colegas, a gente está vendo para a gente conseguir essa padronização. Mas a gente consegue já está conseguindo guias fiéis para cirurgia, né? Para a gente conseguir fazer essa cirurgia guiada seguindo o planejamento. E vale a pena, então. Esse é o futuro da implantodontia, fazer as cirurgias guiadas em todos os casos ou em alguns casos? Ela tem algumas limitações, né? Até limitações anatômicas do paciente. Então, por exemplo, quando a gente põe o guia, as fresas acabam sendo mais longas, tem os stops do guia. Então, se o paciente não tem uma abertura de boca muito grande, é um caso que eu não consigo fazer. Tá. Né? Alguns casos também que a gente vai fazer um enxerto junto, alguma coisa, acaba limitando um pouco o uso da cirurgia guiada. Mas que ela ajuda bastante. Eu acho que a gente vai estar em desenvolvimento ainda, né? Então, por hora, quando ela consegue, né, o acesso da broca, tudo, é interessantíssimo. Para desdentados totais já precisa de uma curva de aprendizado maior, porque o desdentado total não tem nenhum dente para você fixar o guia, então se você fixa o guia de forma errada, todos os implantes que você planejou no analógico, no digital, não vão ser bem executados na parte real ali, né? Entendi. Então ainda tem, mas uma vez que a gente aperfeiçoou isso aí, eu acho que tem muitas formas tem muito para ser desenvolvido ainda, para a gente conseguir guias cirúrgicos que se encaixem em todas as situações. Eu acho que essa é a grande busca das empresas, das indústrias. E a grande vantagem quando você consegue realizar isso, é a precisão da sua cirurgia. Você consegue fazer muitas vezes cirurgia sem abertura de retalho, então um conforto enorme para o paciente de pós-operatório. Uhum. A morbidade é muito menor e também o tempo clínico lá seu é bem menor. Então, quando você consegue empregar isso com precisão,
realmente facilita bastante. Mas essa cirurgia sem retalho é só com a cirurgia guiada ou dá para fazer também? Não, a gente consegue fazer sem também, né? Só que assim, quando a gente vai fazer sem, a gente precisa de uma margem de segurança, vamos dizer. Então, vamos dizer que eu vou fazer um implante em que eu não vou abrir retalho. Então, eu preciso ter uma margem de segurança de volume ósseo. Se eu colocar o implante um pouco mais para cá, um pouco mais para lá do que eu planejei, né, lógico, coisas pequenas de variação, eu tenho uma segurança de ter um volume ósseo ao redor do implante, né? Se pensar na parte periodontal, a gente tem que pensar que a gente tem que ter um volume de tecido queratinizado muito grande também, para que eu mantenha tecido queratinizado ao redor do implante. É possível fazer sem o guia, mas não com a precisão. Mais uma vez, a gente vê então que o dentista ainda é importante, Sim, né? sim. Total. Então, a gente não pode tirar ele da equação. Não. Acho que vai demorar um tempo ainda, né? Sim. E você comentou um pouco atrás ali sobre o uso da odontologia digital também na periodontia. Como é que faz esse emprego da odontologia digital para a periodontia? Principalmente nas cirurgias periodontais, né? Então vamos pensar num caso de aumento de coroa clínica, em que você tem que deixar aquelas medidas, né, de espaço biológico e tal, da cervical, da linha semente esmalte para a posição óssea. Eu consigo visualizar isso numa tomografia, e aí juntando novamente essas imagens da boca do paciente com a tomografia, eu já consigo fazer um guia cirúrgico em que ele vai me dar exatamente o limite até onde eu tenho que desgastar osso para que eu respeite o espaço biológico, para quando eu fizer esse aumento de coroa, o paciente tenha um periodonto saudável. Então é uma das aplicações aí é essa na periodontia. E para tirar enxerto também dá? Isso é uma coisa que, na verdade, são dois colegas, né, o Felipe e o Gregório, que bolaram essa ideia. Então eles conseguem visualizar na tomografia aonde que está passando a artéria palatina, e aí eles planejam ali um guia que vai orientar a incisão deles para fugir da artéria palatina, e aí eles conseguem até determinar com precisão também o tamanho que eles querem do enxerto e usar esse guia para remover o enxerto. Como também no congresso do grupo Implante Pério, veio um professor italiano em que ele fazia a impressão para ele remover o bloco de osso do ramo da mandíbula, né? Então ele também visualizava por onde estava passando o nervo alveolar inferior, ele apoiava esse guia no osso e aí ele fazia com o piezo elétrico toda o corte ósseo seguindo esse guia. Então, isso tudo, na verdade, é fruto dessa sobreposição que a gente estava comentando. Da imagem da boca escaneada com a tomografia, né? Na endodontia, por exemplo, tem algumas pessoas já estão desenvolvendo o endoguide, que eles falam, que é um guia de acesso endodôntico. Imagina aquele dente com canal calcificado, que o endodontista tem muita dificuldade de praticamente criar um conduto dentro do dente, visualizando ali pela embocadura que ele fez o acesso. Se a tomografia pudesse ajudar ele naquele momento, né? Então o endoguide é um guia que vai orientar ele a fazer uma perfuração no conduto e encontrar o canal que às vezes existe lá no terço apical. Ele vai lá e vai encontrar aquele canal através do guia, que foi feito como? Pela sobreposição do dente com a tomografia, né? Então as possibilidades são infinitas. A gente até conversou agora com o professor Rogério de desenvolver uma linha em cima da anestesiologia também, por que não? Como? Por que não? Se você tem a imagem de onde está a terminação nervosa, por que não algo que me oriente a achar exatamente onde é o forame para eu aplicar uma menor quantidade de anestésico e assim conseguir anestesiar com mais eficiência e com menos... Né? Hoje seria mais ou menos na ideia de que eu já vi umas palestras, alguma coisa assim, da implantodontia navegada. Seria que é mais ou menos isso, então? Você tentar fazer uma navegação com a carpulho ou saber exatamente onde ela está e tentar... Isso é um outro lado também. A navegação você já está visualizando, né? Através da realidade aumentada, alguma coisa assim, você consegue visualizar a estrutura. O que eu digo é mesmo de um guia mesmo, você pode imprimir
um furinho lá, uma peça de Colocar lá acrílico na que vai retromolar. dizer, lá na região retromolar, ó, aqui é o forame, ó. Se você colocar o anestésico aqui nessa região, não devia nem estar falando isso, mas Esse é o projeto de pesquisa. Não, mas isso aí é infinito, né? É infinito. Guias de preparo. Então, na tomografia ou na imagem escaneada, você fala, ó, eu preciso fazer um preparo de faceta que tire 0,5 milímetros da estrutura do dente. 0,5 milímetros para o dentista, ele é muito frágil, porque como é que você vai manualmente saber? Fazendo? A gente faz treinamento durante a formação para saber desgastar 0,5 milímetros através do diâmetro da broca e tal. E se eu tivesse algo que me orientasse, uma peça de acrílico que me orientasse nesse desgaste? Tá aí, tá livre para a gente criar esse tipo de coisa, né? É um papel em branco pronto para a gente desenvolver. Que legal. E os cursos que vocês ministram aqui, então, tanto o Wagner, que é professor dos cursos de odontologia digital na pós-graduação e na graduação, o professor Guilherme no mestrado de prótese, imersões em prótese, aborda tudo isso também. Sim. Hoje não tem como você ensinar prótese sem ao mínimo mencionar a odontologia digital, né? A prótese sobre implante, então, se a gente for falar em regiões estéticas aí, que a gente faz aqueles pilares personalizados, praticamente é feito tudo na odontologia digital. Não que não dê para fazer sem odontologia digital, mas a odontologia digital facilita muito, questão de precisão e tal, a confecção desses pilares estéticos, por exemplo. A personalização, né? E acho que a hora que você começa a usar, para você voltar para trás é mais difícil, né? Igual usar carro elétrico, enfim. É igual usar o smartphone. Smartphone. A gente não vê mais ninguém com o telefone celular convencional, sem internet, sem WhatsApp, né? Então, começou a usar, isso que ele vai fazendo parte, né? E eu acho que o digital, ele, no caso da implantodontia, ele incrementa, que o Guilherme comentou, sobre a personalização. Então, se você pegar, por exemplo, um catálogo das empresas de implante, né? São catálogos enormes, cheios de peças e componentes. Você tem que fazer cursos e cursos para entender aquilo. No digital, na verdade, você vai criar o componente para aquele dente. Você vai criar o componente protético para o dente 11 da Dona Maria, né? Essa que é a ideia. O digital é a customização do que normalmente é pré-fabricado. Então, já fazer personalizado para ele. É isso que é. E as empresas de implante, de componentes, de prótese, enfim, elas estão caminhando para esse lado também. Sim. Eu vou dizer que todas as empresas já têm um componente próprio para essa parte digital. Para você escanear e fazer a reabilitação sobre ele, né? Então ela continua fazendo os componentes convencionais, mas ela já tem o próprio para o escaneamento e todas, vou dizer todas mesmo, estão trabalhando para isso. Quem não tem, já está prestes a lançar o componente para essa parte digital. Não tem mais volta, não tem jeito. Não, volta não tem. A gente ainda, lógico, num país como o nosso, né, a gente tem várias realidades no Brasil todo, ainda vamos dizer que um scanner intraoral, para o dentista ter o seu próprio scanner, é caro ainda, né, o valor é caro. Mas como toda tecnologia, isso vai barateando, cada vez ficando mais acessível, outras formas de você usar, então de alugar, ou às vezes comprar em grupo, uma clínica que tem 5 dentistas, às vezes eles compram em grupo, e isso vai começar a facilitar, e a tendência é essa. Talvez não seja a realidade para 100% dos dentistas. Isso que a gente nem abordou a ortodontia aí, que eu imagino que a ortodontia ela também está se beneficiando muito disso, né? Sim, incrível. Hoje, os softwares conseguem fazer as movimentações dentárias, você consegue visualizar o grau de dificuldade, as possibilidades antes mesmo de começar o tratamento. Eu não sou ortodontista, mas eu imagino os ortodontistas raiz, né, vamos dizer assim, a dificuldade que eles devem ter durante o tratamento, vai trocando aqueles fios e vai vendo, não estou conseguindo movimentar, não está indo para cá. Então, o tratamento se alonga e aumenta em imprevisibilidade, né? E hoje o software consegue visualizar isso, consegue calcular essas movimentações e fazer ela virtualmente, previamente ao tratamento. Então os alinhadores são exemplos disso. Os alinhadores são aparelhos que só foram possíveis devido à movimentação digital, ao planejamento digital, à execução digital, na verdade. O mais legal é que, apesar do software planejar isso, ele já produzir todos os alinhadores que o paciente vai trocando em cada etapa do tratamento, você ainda tem a possibilidade de, no meio do tratamento, escanear o paciente novamente
e visualizar se os dentes estão se movimentando de acordo com o planejamento que o software fez lá no... Então você ainda tem a possibilidade de ir acompanhando, de checando se a sua movimentação está dentro do planejado. Que legal, sem dúvida nenhuma é um mundo novo da odontologia, não tem mais volta, né, como vocês mesmos disseram. Queria agradecer demais aqui essa conversa digital, no nosso meio digital. Não podemos esquecer de falar do mestrado, hein? Ah, sim, claro. Então temos aí o mestrado em odontologia digital. Não posso deixar passar. O professor Wagner é o coordenador agora do mestrado em odontologia digital. O professor Guilherme é o coordenador do programa de mestrado em prótese. O professor Wagner também tem vários cursos de imersão em facetas, enfim, tudo isso voltado para o digital. Está na estrada já faz tempo, né, com a graduação há 4 anos aqui na São Leopoldo, que foi a primeira a implantar odontologia digital na graduação. Então foi muito bacana essa conversa digital, no nosso mundo digital, que é o podcast, que é o YouTube. Queria agradecer muito vocês pela ótima conversa, por esclarecer os nossos colegas aí da possibilidade dos usos que a odontologia digital pode trazer, da possibilidade dele começar no digital sem precisar investir, né, alugando, trazendo lá de um instituto de radiologia ou do próprio laboratório, às vezes de prótese que vem. Acho que foi muito esclarecedor para muitos dos nossos colegas. E quem ainda tiver dúvida, achar e ver a necessidade, que eu acho que essa é fundamental, da educação continuada e de precisar conhecer mais sobre isso. A São Leopoldo tem vários cursos, esses 2 professores são 2 professores que fazem esses cursos, como outras instituições devem ter também. Fica aí o convite para você vir aqui na São Leopoldo e conhecer um pouco mais sobre a odontologia digital. Muito obrigado, pessoal. Eu agradeço. Eu agradeço, e se eu puder falar uma última coisa, uma coisa que um aluno meu que está bem envolvido nessa parte digital fala, exatamente como você finalizou. Talvez você não consiga investir na odontologia digital ainda, mas conhecer a odontologia digital você tem possibilidade. Não deixe de conhecer, porque é o futuro da odontologia. Então, o conhecimento você já pode ter. O caminho de entrada para a odontologia digital é aprender sobre. Conhecer a odontologia não digital. necessariamente investir. Então venha para São Leopoldo. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado.